Olá, graça e paz, tudo bom? Estamos aqui começando mais uma escola dominical para você que é adolescente, juvenil, né, da nossa igreja, ou então para você que é adolescente que está nos assistindo, seja muito bem-vindo. Nós estamos fazendo esse tempo de quarentena, as escolas dominicais, as lições, né, via internet, virtualmente. Você é muito bem-vindo, né? E essa aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre compartilhar informações. Nesse tempo que nós estamos vivendo aí, né, nessa era de internet, de informática, né, de mídias sociais, e nós temos tantos aplicativos que nós compartilhamos diversos tipos de mensagens, de notícias, de fotos, de vídeos, enfim, tantas coisas que nós podemos compartilhar, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho disso. Bom, então nós vamos ler lá 2 Reis. Quero que você abra sua Bíblia. Espero que você já tenha a sua Bíblia aí na mão, né? Caneta, para que você possa fazer anotações, um bloco, enfim, da maneira que você possa anotar tudo que a gente for falar hoje. Então, quero que você abra sua Bíblia em 2 Reis. Nós vamos ler um texto de 2 Reis 5. Os 3 primeiros versículos, versículo 1, 2 e 3 de 2 Reis, ok? Vamos lá? Naamã é curado de lepra. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então, o que a gente vê nesse texto? Esse texto fala de um homem que era chefe do exército do rei da Síria. O nome dele era Naamã. Então Naamã, ele, né, trabalhava para o rei, era chefe do exército, mas ele tinha uma doença chamada lepra. E naquela época a lepra era uma doença incurável, né, uma doença que levava à morte, uma doença que você ficava literalmente afastado das suas funções, afastado das suas atividades do dia a dia, afastado da sua família, de viver em comunidade, de viver perto das pessoas, porque era uma coisa que podia pegar, podia ser transmitida para o outro. Então Naamã, ele era cometido dessa doença, né, terrível da lepra, mas ele continuava trabalhando normalmente como chefe do exército, né? Ele, debaixo de toda aquela indumentária, de todas as suas vestes, ele tinha uma doença incurável. E dentre essas guerras que ele tinha, o versículo de número 2 fala isso, que saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levavam presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Então, no meio de todas essas guerras, eles levavam pessoas presas, né, como escravos, e levou uma menina, que a Bíblia não diz o nome, né, não cita o nome dessa menina, mas que ela começou a trabalhar dentro da sua casa, dentro da casa do Naamã, de Naamã, né, trabalhando junto com a esposa dele. Então ela era serva da esposa, trabalhava ali como empregada, como auxiliar, né, e via tudo o que estava acontecendo. E aquela menina, por estar dentro da casa de Naamã, viu exatamente o que acontecia a ele, a verdade por trás daquelas roupas, por trás de toda aquela vestimenta, de todo aquele aparato, né, de comandante do exército. Havia ali por trás uma doença, e a menina sabia exatamente o que se passava, né? E ao contrário do que muita gente faz, de compartilhar coisas ruins, ela compartilhou uma coisa muito interessante, que está aí no versículo 3. E disse esta sua senhora: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então olha que interessante,
ela sabia que havia um profeta Eliseu, que estava ali em Samaria, e era um profeta, era um homem de Deus, que poderia falar alguma coisa através de Deus, né? Os profetas naquela época eram usados para transmitir a mensagem de Deus para o povo e também do povo para Deus. Então aquela menina sabia que havia ali em Samaria um homem, um profeta, um homem de Deus que poderia restaurar a saúde de Naamã, poderia assim livrá-lo daquela lepra de uma vez por todas. Então o que ela fez? Ao invés de compartilhar para fora, né, trazer uma mensagem ruim, ou então falar mal de Naamã, falar mal porque ela estava ali escravizada, porque ela era serva, porque ela estava trabalhando na casa de Naamã. Ao contrário, ela não reclamou, ela não esboçou nenhuma reação negativa, ela teve assim até uma audácia, né, uma coragem, uma ousadia de chegar para a esposa, porque era um assunto que era muito íntimo deles, era um assunto particular, que estava envolvendo o chefe dela, né? Um comandante, não era qualquer pessoa. Então ela se meteu nos assuntos familiares, né? Mas por um lado bom, trazendo uma mensagem que colaborou para a cura de Naamã. Então ela compartilhou uma mensagem de que havia sim um homem que poderia ajudá-lo, que era Naamã. E aí você conhece toda a história, né, de que Naamã, ele mergulhou 7 vezes lá no rio e se purificou da sua lepra através de uma palavra do profeta Eliseu. O que eu quero trazer, né, nessa aula para você, nessa lição? Que nós podemos compartilhar diversos tipos de mensagens, né? E, né, infelizmente, muitos de nós hoje compartilhamos notícias muito ruins, notícias falsas, compartilhamos bobagens, compartilhamos fofoca. E eu quero trazer isso para você. O que nós podemos compartilhar hoje? O que nós estamos fazendo, né? Principalmente os adolescentes, jovens, até mesmo os adultos, compartilham tantas coisas, né? Que são até piadas, coisas engraçadas, né? Não tem nenhum tipo de problema em você compartilhar algum vídeo que seja muito engraçado, até para aliviar até um pouco desse peso que nós estamos vivendo, não tem problema algum. Mas às vezes nós temos uma notícia muito boa, que vai ajudar o próximo e infelizmente nós ficamos assim, né? Nós não compartilhamos uma mensagem boa, um vídeo bom que pode ajudar o outro. E essa menina aqui, né, a Bíblia não fala o nome dela, ela pôde compartilhar coisas muito boas para aquela família que estava, né, sofrendo daquela enfermidade, não somente Naamã, mas eu acredito que toda a família compartilhava da dor daquele homem. Embora ele tenha sido assim, né, um chefe do exército do rei da Síria, um exército até inimigo, né, do povo, que levava pessoas escravas, né, para a Síria, levava pessoas escravas para estarem trabalhando para aquelas famílias ali. Embora houvesse esse tempo ruim para o povo, a menina ela não se fechou no mundinho dela, né? Ela pôde compartilhar muitas coisas boas. E essa foi uma maneira dela ajudar aquele homem. Será que nós hoje estamos fazendo isso, ajudando outras pessoas através do compartilhar, através às vezes a gente fala assim, deixa o joinha aí, deixa um like, compartilha esse vídeo com outras pessoas, e às vezes por esquecimento, ou às vezes porque a gente está cansado, ou às vezes porque a gente tem tantas coisas para ver, tantos vídeos, tantas lives, a gente acaba realmente deixando isso para trás. E eu quero chamar assim a sua atenção, no bom sentido, de você compartilhar coisas boas, né? Então eu quero ler para você algumas coisas aqui que eu trouxe nessa lição de hoje, para que a gente pudesse ficar mais esperto nessa questão. Como servos e servas de Deus, somos chamados para sermos portadores de coisas boas para as pessoas ao nosso redor. Eu tenho certeza que você tem diversos tipos de amigos, diversas pessoas que compartilham com você vídeos, mensagens, palavras, né, vídeos engraçados. Tenho certeza de que você é rodeado de amigos aí, né, de pessoas que estão aí no seu Facebook, no seu Instagram,
Enfim, então nós temos pessoas ao nosso redor. O que nós temos que fazer? Testemunhar a nossa fé. Para nós que somos cristãos, é importantíssimo as pessoas olharem para nós, né? E nós aproveitarmos muito bem essas ferramentas que nós temos hoje em dia. Os aplicativos. Gente, existem diversos tipos de aplicativos que nós podemos usar a nosso favor. E também para compartilhar as mensagens de Deus e testemunhar o que nós estamos vivendo. Então, em muitas situações, parece que é mais fácil, olha só, transmitir fofocas, né, e mensagens, mais notícias, violências e outras coisas ruins. Eu tenho certeza que você já viu aí, já compartilhou, né, vídeos de violência. Existem tantas coisas que estão acontecendo ao redor, né, do mundo, em outros países, em outras cidades, fora do Brasil, que são vídeos de violência. Gente, isso não pode acontecer no nosso meio, no meio cristão, não é verdade? Né? Quantas coisas ruins a gente compartilha. A gente às vezes perde tempo, às vezes 5 minutos, 10 minutos do nosso dia, né? Pra gente que sabe que o tempo tá correndo muito, tá avançando muito. Olha só, 10 minutos é muita coisa, 5 minutos é muita coisa. Às vezes a gente acha, não, 5 minutinhos aqui, eu vou ver esse vídeo aqui. Mas, na verdade, as pessoas não querem nem assistir vídeos de 5 minutos. Mas quando, né, vídeos bons, mas quando é uma coisa ruim, mais notícias, fofoca, olha o que aconteceu com fulano, olha o que eu vi, olha o que aconteceu essa semana lá na rua, olha essa violência, fulano levou um tiro ali, olha o que aconteceu com fulano, bateu com o carro. São notícias muito ruins e que, infelizmente, a gente passa essas notícias para frente. Então, eu queria que você, nesse momento aí, pensasse muito bem naquilo que você vê, naquilo que você ouve, porque isso vai influenciar muita gente, principalmente se você for, né, um adolescente que é muito carismático, que tem muitos amigos. Vamos ter cuidado com aquilo que a gente faz, né? Olha só, o testemunho de fé da serva de Naamã, daquela menina, mudou a vida dele e da sua família. Por quê? Ela decidiu transmitir para aquela família o melhor que ela tinha. Então eu quero perguntar a você nessa manhã, né? Nesse momento em que você está assistindo aí esse vídeo, o que você tem de bom para transmitir? Tenho certeza que você tem coisas muito boas. De repente você lê um livro muito bom e que você pode compartilhar com algumas pessoas. De repente você leu na Bíblia, espero que sim, né? Você tenha entendido um texto da Bíblia e de repente é um tempo de você também compartilhar. Por que não? Hoje eu estou aqui dando aula. Amanhã pode ser você a fazer uma devocional, a ler um texto. E eu quero incentivar você que está aí me assistindo a também ler um texto da Bíblia, compartilhar e trazer uma mensagem nova. A Bíblia se renova, a palavra de Deus ela é viva, então ela se renova à medida que a gente vai lendo, a cada vez que a gente lê um texto, ela vai se renovando. Então o importante é você sim tomar coragem e compartilhar textos bíblicos, um bom livro que você tenha lido, alguma coisa que mexeu com você, com seu coração, algo que fez com que você crescesse na sua vida também, emocional. Então é importante que você faça isso, né? Traga uma mensagem que vai mudar a vida das pessoas, vai mudar de repente até a rotina mesmo, vai mudar o comportamento de algumas pessoas. Então Deus espera muito mais de você. Não que você fique aí somente assistindo vídeos. Importante também que de repente você faça os seus próprios vídeos e compartilhe coisas boas que vai mudar a vida de muita gente. Então o que acontece? Nós podemos sim testemunhar a fé em Deus quando as circunstâncias são desfavoráveis. Nós estamos vivendo um tempo muito diferente, né? No nosso país, no mundo. Tenho certeza que você de repente já está aí, né? Muito cansado de ficar em casa, de fazer as mesmas coisas. Então por que você não faz aí algo novo, né? Pegue aí o seu celular, eu tenho certeza que o seu celular tem uma boa câmera, né? Pegue aí, comece a compartilhar algo bom, comece a colocar coisas boas. Eu tenho certeza que você vai também poder
olhar para você, de repente você fala, ah, não, mas eu tenho muita vergonha, eu tenho medo de falar algumas bobagens. Não, faça um vídeo bem curtinho aí de 3, 4 minutos e você vai ver como é que Deus vai usar a sua vida também, né, jovem, adolescente, para influenciar a vida de outras pessoas. Então, existe sim um desafio para cada um de nós. Então, existem sim muitos adolescentes que são únicos nas suas casas, são pessoas que estão sozinhas, são cristãos, né, se converteram há pouco tempo, e você é essa pessoa que de repente está aí na sua casa, você que é cristão, dentro da sua família não existem outras pessoas, mas eu sei que Deus vai usar você aonde você estiver. E de repente na sua escola também você precisa transmitir coisas boas, coisas de Deus, e também usar esse tipo de ferramenta não somente em casa, né? Não somente para as pessoas de casa, mas também aonde você estuda, de repente onde você faz seu estágio, onde você trabalha, né? Em grupos diferentes. Deus vai também fazer com que você compartilhe coisas muito boas. Então é importante você fazer isso, usar o seu tempo, o tempo que nós temos. Às vezes a gente não tem tempo, e eu já ouvi muitas pessoas falarem, ah, mas eu não tenho tempo, eu estudo o tempo todo, lá em casa um celular para um monte de gente, um computador para um monte de gente. A gente sabe criar o nosso tempo, a gente sabe, quando a gente quer, não é verdade? A gente consegue assistir um filme, assistir série, né? Maratonar as séries, né? Como as pessoas dizem por aí, assistir um monte de coisa. E às vezes a gente também tem tempo de compartilhar essas coisas. Por que não usar esse tempo para compartilhar coisas boas? Mensagens que vão mudar a vida das pessoas, né? Então, olha só, a gente precisa aproveitar a oportunidade que nos é dada, né? A serva de Naamã foi sábia e aproveitou a oportunidade que lhe apareceu para o quê? Testemunhar da sua fé. Ela cria num Deus, né, todo-poderoso, num Deus de Israel. Mas aquela família ali de Naamã não conhecia o Deus de Israel. Ele só pôde conhecer verdadeiramente quem era Deus a partir do momento em que ele ouviu aquela menina. Agora eu vou te perguntar, né? Como é que Deus faz as coisas? Deus é muito tremendo naquilo que ele faz. Deus colocou aquela menina ali. Você pode pensar nisso comigo? Se você leu aí todo o capítulo, né? Você pode entender isso. Deus colocou aquela menina ali dentro daquela casa para mudar a situação daquela família. Quantos anos aquela menina tinha? A gente não sabe. Mas era uma menina, né? Talvez uma adolescente, uma jovem. E eu quero falar para você que é jovem e, né, adolescente, que está assistindo essa lição de hoje. Você também pode ser usado na sua escola para mudar situações, né, dentro da sua casa, na sua família. Para você que crê em Deus, você que lê a Bíblia diariamente, você que tem uma vida de oração, você que obedece à palavra do Senhor, né? Deus pode usar a sua vida sim, aonde você estiver. E eu quero crer até que as pessoas vão te dar ouvidos. Talvez você fale assim, ah, mas quem é que vai dar ouvido a um adolescente? Naamã deu. A esposa de Naamã também. Se não fosse aquela menina falar e se não fosse a intervenção de Deus, Naamã não teria sido curado. Então tem certeza de que Deus vai fazer com que as pessoas te ouçam também. Às vezes você tá aí, né? Ah, mas eu só tenho 12 anos. Mas quem que vai ouvir uma criança de 12 anos, um adolescente? Ah, eu só tenho 15, 16. Deus, é só você abrir a sua boca, né? Que Deus vai fazer com que as pessoas te ouçam também. Se você está trazendo uma palavra de esperança, fazer uma oração, sabe? Lá em casa a gente tem esse costume, né? As meninas, né, fazem oração, aí fica disputando quem é que quer fazer oração na frente da outra. É isso que a gente tem que fazer, né? Mudar a circunstância ali ao nosso redor. E aquela menina fez isso. Ela teve coragem, falou com a pessoa certa e Deus a usou. É assim que a gente tem que fazer, não é? Então, o que acontece? Nós precisamos sim ter coragem, pedir a Deus que transforme a nossa vida, transforme o nosso linguajar, transforme a maneira como nós pensamos, né? E usar as ferramentas que estão ao nosso dispor
para fazer essa mudança, não é verdade? Então o que acontece? As nossas atitudes, as nossas reações, os nossos gestos e palavras são também as ferramentas possíveis para testemunhar a nossa fé nas redes sociais. E as pessoas querem ver a sua mudança. Se você fala assim, não, eu sou crente, eu sou cristão, então me mostra e fala alguma coisa da Bíblia aí para mim. E aí você fica sem saber o que falar, porque nós só estamos nos alimentando de notícias, de vídeos ruins que trazem violência. O importante sim é nós nos alimentarmos da palavra de Deus, assistirmos vídeos que possam agregar, que possam fazer mudar a nossa forma de pensar, porque as pessoas, né, não parece não, mas os seus amigos te cobram também, não é verdade? Seus colegas de classe, de turma, também vão falar, você não é crente? Fala aí alguma coisa, um versículo da Bíblia. Isso que nós devemos compartilhar. Então eu quero incentivar você, que a partir de hoje, você vai ler mais, você vai testemunhar mais de coisas boas do Senhor. Eu tenho certeza de que Deus vai usar você, vai usar a sua boca também para falar. Então, a partir de hoje, você tem um compromisso, não é comigo, não é? Mas com Deus, de ler mais a palavra dele, de compartilhar mais coisas boas, de sim espalhar a esperança, porque nós estamos precisando de jovens como você. Deus está contando com você. Deus está contando, assim como Deus contou com aquela menina ali na casa de Naamã, na casa do chefe. Ele não era qualquer pessoa. Ele era o chefe do exército da Síria. Um homem muito poderoso, talvez um homem violento, talvez um homem carrancudo, de repente só andava de cara fechada, tanto que ele, quando o profeta Eliseu fala que ele tem que dar 7 mergulhos no rio, né? Rio Jordão, o que ele fala? Ah, mas esse rio aí sujo, com as águas escuras, será que lá onde eu moro não tem rios melhores? Né? Não tem rios mais limpos? Eu vou mergulhar nessas águas? E ainda falou mal do profeta, né? Ainda falou assim, eu pensei que ele fosse chamar o Deus dos céus, levantar as suas mãos, fazer algum encantamento, trazer uma palavra sobre mim, ele manda eu mergulhar, não é? Olha só, você imagina viver numa casa com um homem assim. De repente, Naamã não seria uma pessoa tão fácil, mas Deus sim usou aquela menina para compartilhar algo de muito bom. Talvez as pessoas olhem para você e não acreditem muito em você, né? De repente o seu comportamento não é tão um comportamento de cristão, as suas palavras não são palavras, né, de um adolescente cristão, de um jovem cristão. Experimente sim mudar a sua palavra, a sua forma de falar, a sua forma de agir, o seu comportamento. Como as pessoas vão olhar para você com olhos diferentes. Aquela menina ali, que estava ali, não foi somente a palavra dela. Não foi somente a palavra dela com a esposa de Naamã, não é? O comportamento dela, as atitudes, a maneira como ela falava, levou crédito quando ela trouxe essa mensagem para a esposa de Naamã também, né? O jeito dela, né? Ela era uma serva do Senhor, ela acreditava em Deus. Então, seu comportamento era totalmente diferente do comportamento das pessoas que estavam ali naquela família. Então, por isso que a esposa deu crédito também, né, à sua palavra. Porque ela tinha um jeito diferente, ela tinha, de repente, um jeito diferente de se comportar, orava em todo o tempo. Eu acredito muito nisso. Então, a esposa de Naamã fez realmente a diferença na vida daquele homem. E ela pôde levar essa palavra. Olha, tem uma menina que veio junto com aquela caravana de escravos que está trabalhando aqui em casa, que trouxe uma palavra. Quem sabe, né? Ela não poderia fazer isso, né? Trazer essa palavra do profeta Eliseu. Olha, Deus tem muito a fazer na sua vida através de você, com coisas boas que você faz, com que você fala, e também através de coisas que você pode compartilhar também. Então seja esse instrumento nas mãos de Deus. Deixe Deus realizar coisas maravilhosas através da sua vida. Mas é preciso que você
mude sim o seu jeito de agir, o seu jeito de falar, o seu comportamento. Amém? Eu quero orar por você nessa hora para que Deus faça uma mudança aí radical na sua vida. Amém? Vamos orar? Antes da gente orar, eu quero deixar aí um versículo para você também. Mateus 5, de 13 a 15. Resumindo, quer dizer o seguinte: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Vamos orar? Deus, nós queremos, Senhor, te agradecer por este tempo em que nós estamos compartilhando desta palavra, por esta palavra estar entrando no nosso coração, por esta palavra fazer a diferença na minha vida, na vida daqueles que estão nos assistindo, de cada adolescente, de cada jovem. Muito obrigada, Senhor, porque Tu pode mudar o nosso comportamento, o nosso linguajar, a maneira em que nós falamos, nos comportamos, as nossas atitudes. Mas nós te pedimos também que Tu possa, Deus, estar nos ensinando a cada dia, a cada, Senhor, momento, Deus, em que nós, Senhor, estivermos junto com as nossas famílias, a maneira certa de nós agirmos, de nós falarmos, que nós sejamos instrumentos vivos nas Tuas mãos, instrumentos em que o Senhor pode contar, instrumentos, Senhor, em que o Senhor pode apostar, e nós estamos aqui à sua disposição. Tenho certeza de que cada jovem e adolescente, de cada uma pessoa que está, Senhor, assistindo esta mensagem, esta lição, pode sim ser um instrumento nas Tuas mãos, assim como aquela menina que esteve ali ao dispor da senhora, da esposa de Naamã, que trabalhou naquela casa, pôde ser um instrumento para a vida daquele homem. Tenho certeza de que cada um que está aqui pode ser sim um instrumento usado por Ti para ajudar outras pessoas, para transmitir a Tua palavra, para compartilhar a fé, para compartilhar a esperança. E nós te pedimos, Senhor, que Tu possa fazer hoje mesmo, Senhor, algo diferente na nossa vida. Nós cremos em Ti, cremos no Teu agir, cremos, ó Deus, que Tu pode estar fazendo no nosso interior algo que jamais sonhamos e jamais pensamos. Nos dê unção de ousadia, nos dê unção, Senhor, de coragem. Queremos estar fazendo aquilo que Te agrada, aquilo que está no nosso coração. Que possamos compartilhar mensagens boas, mensagens que tragam esperança, mensagens que possam mudar o comportamento e trazer algo de bom para cada pessoa, para os nossos amigos, para os nossos familiares, para as pessoas que nos cercam. Que sejamos, sim, pessoas que estejam disponíveis a Ti em todo o momento. Nos entregamos mais uma vez nas Tuas mãos, certos, ó Pai, de que Tu está nos usando conforme o Teu querer e a Tua vontade. Nos coloca no caminho certo, nos coloca na vontade certa. No nome de Jesus nós oramos e já agradecemos por todas as coisas. No nome de Jesus. Amém. Amém. Que você seja essa pessoa, sim, a compartilhar coisas boas. Amém? Que Deus esteja contigo em todo o tempo. Até a próxima.